Olá! Hoje é dia da gente falar do importante bairro da nossa Novo Hamburgo. E uma pessoa que fez parte da construção desse bairro, que está diretamente relacionada à própria evolução de Novo Hamburgo, lá nos anos 70 e 80. Minha convidada de hoje é uma mulher de fé, coragem e persistência. Natural de São Cepé, a filha do seu Juvenal, da Dona Maria Luísa, trabalhou por 21 anos em escolas da nossa região. A mãe do Alessandro, da Tayane e da Naizélia é uma das primeiras moradoras do loteamento Kefas, construído em 1978, a partir de um mutirão de moradores. Hoje teremos uma conversa de peso com Elusa Rodrigues. Dona Elusa, muito bem-vinda para essa conversa de peso. Obrigada. Moradora do bairro Kefas, mas eu preciso destacar também, começando a nossa conversa aqui, de que a senhora é estrela de cinema também, né? Nem tanto, não. Fez parte do nosso filme Movimentos, né? O filme que a nossa Vale TV fez, Sim. em homenagem aos então 90 anos de Novo Hamburgo. E a senhora estava ali, uma das figuras importantes que ajudaram a contar esses primeiros 90 anos de história, né? Tive a oportunidade, né, e Gravado lá na casa da senhora. na minha casa Filmado também, lá na sua filmado casa. na minha casa. Mas natural, lá do outro lado do estado do Rio Grande do Sul, São Cepé. São Cepé. Como é que veio parar aqui, Dona Luz? Vim para cá quando era para mim estudar e trabalhar. Como lá a gente não tinha muito acesso a estudo, a gente morava num bairro bem longe do centro. E aí a gente é de família muito pobre, muito assim, meus pais eram moradores fora mesmo, interior. Quando meu pai faleceu, estou entrando no outro assunto, quando meu pai faleceu a gente foi morar na cidade, aí minha mãe e 4 filhos, 4 irmãos, 3 irmãos no caso, mais, a gente foi... Eu, com 7 anos, fui trabalhar e não tinha oportunidade de estudar, muito pouco. Estudei só até a 3ª série em São Cepé. Foi trabalhar com o que daí, Dona Luz? Em casa de família, ajudando, era o que tinha. E aí a gente tinha que fazer aquilo, era o que estava ao alcance, né? E quem falou para você sobre Novo Hamburgo? Tinha uma família que era lá de Santa Maria e parentes em São Cepé. Eu não vim assim aleatoriamente, eu vim com eles, né? Para estudar e trabalhar. Que com idade eles. a senhora tinha? Quando eu vim para cá, eu estava com 19 anos. Já Tô era com 70. uma mulher, então? Sim. Moça Aí, formada. Sim. E a família ficou lá? A família ficou lá. Ficou para sempre lá ou vieram para cá depois? Não, moram... A minha mãe já é falecida, né? O meu pai já é falecido há mais tempo. Mas tenho irmãos, né? Agora só tem uma irmã que mora lá em São Cepé. E pessoal sobrinhos. tudo saiu. Tem os que não estão mais aí, né? Mas, E quando a senhora chegou aqui, como é que foi? olha, Que ano foi isso? nós estamos em 2021. Foi nos anos 60 ali, 60 e pouco. Daí veio para cá, em que bairro vocês ficaram quando chegaram aqui? O primeiro bairro que eu morei em Novo Hamburgo foi no Vila Rosa, ali na 11 de junho, tá? Que essa família que eu trabalhei por alguns anos, eles moravam ali, mas eles estavam construindo no outro lugar, ali era aluguel. E eles estavam construindo, aí depois se morou no Morro dos Papagaios lá, morei com eles, que até eles são meus compadres, né? Padrinhos do meu filho mais velho. E Morro dos Papagaios, naquela época, começando, né? começando, sim, Era em praticamente construção. um descampado. Um descampado. Tanto que eles estavam construindo quando eu vim, né? E ali ficava perto do Novo Hamburgo. Eu descia e estudei no Novo Hamburgo. Estudei só até a 7ª série. Tem muito pouco estudo.
o maior estudo é com a vida mesmo, no dia a dia. Que é uma boa escola, né? Que eu sempre gosto de aprender, estou sempre atenta, antenada. Estou sempre bem antenada. O que eu posso aprender, eu estou sempre pronta. A gente não pode parar. Se tu para, embota. Para no tempo, né? E é uma boa escola, mas também a prova da escola da vida é bem difícil, né? Olha, Se a prova no colégio não é fácil, da escola de vida é mais... mas a gente aprende. É a melhor escola para aprender realmente. E onde é que a senhora conheceu o pai do Alessandro? O pai do Alessandro, a gente se conheceu aqui em Novo Hamburgo. Mas a gente ficou... Eu estava com a minha filha mais nova, com 4 anos, a gente não ficou junto. Tivemos os 3 filhos e, na realidade, eu criei os filhos sozinha. A senhora é pai, então? Foi uma luta. É pai e mãe. Sim, sim, porque não deu certo. Nós não puxávamos para o mesmo lado e eu... Como diz, mas antes só do que mal acompanhada. Verdade. Não deu, eu não concordo com separação, coisa assim. Mas, na minha realidade, foi o melhor. Precisou tomar decisões e fez as escolhas necessárias. Bem necessárias, importantes. E aí, que nem eu até coloquei ali, foi sempre a minha vida jornada dupla. Trabalhava na escola, eu saía da escola... Eu sempre gostei de artesanato, trabalhos manuais, coisas assim. Eu sempre... Quem me conhece na Eugênio ali, tudo, sabe, o pessoal dali, que são muito queridos, colegas, muitos já estão aposentados, que nem eu, né? E eu fazia de tudo um pouco. Uma época eu fazia bonecas de pano, panos de prato, eu fazia pão para vender, eu fazia bolos para vender. Eu reformava roupa para as professoras. Era sempre jornada dupla. Quando que eu não ia fazer faxina na casa de alguma professora ou diretora, coisa assim. Sempre buscando compor uma renda um pouco melhor para criar os 3 filhos. Sim, porque a gente muito simples e graças a Deus, sempre com honestidade, sempre assim tendo uma meta, né, de nunca desviar do caminho, né. Como é que foi que a senhora foi parar lá no Kefas, hein? Onde é que a senhora morava naquele momento, lá em 1978? Eu morava de aluguel aqui no centro, na Visconde de Tonai. Ali era numa casa de aluguel, uma casa que nem existe mais. Tem um prédio ali, perto da Padaria Brasil, por ali. E aí saiu no jornal do loteamento que ia iniciar as inscrições e tudo, e eu estava trabalhando, aí a senhora, muito legal, amicíssimos, que eu trabalhei com eles há algum tempo, e aí ela viu no jornal e veio, ela foi lá, paramos com tudo e fomos lá no Kefas para ver que era lá a inscrição, e não era no centro, na realidade, mas a gente não sabia, fomos até lá, e pegamos as informações, né? E aí mas já tinha que trabalhar? Tinha. Vamos trabalhar então. Mais um pouco. Fim de semana, eu trabalhava a semana inteira com as crianças pequenas, levava na creche, Pequeno Polegar ali, Guarani. Fim de semana, eu levava as crianças, uns no carrinho, outro a pé, lá no bairro São Jorge, que tem ali tem uma creche e era um CEBEM antigamente que tinha ali. E eu levava as crianças lá e ia a pé lá para o Kefas. Imagina. Para trabalhar, não tinha ônibus. 1 ano trabalhado, todo final de semana, todo feriado, sábado e domingo, e põe a correr durante a semana. Mas nunca desanimei. Sempre... A senhora disse que ia lá trabalhar porque todo mundo ajudava na construção. Sim, ali foi um projeto que os próprios moradores trabalharam para construir as suas casas. Tinha orientação de engenheiro, de coisa, mas eram os moradores que trabalhavam. E eu tinha que ter fé e coragem mesmo, tinha que ir à luta. O que a senhora fazia lá na obra? Olha,
Na época eu era bem mais jovem, né? Eu estava com 34 anos, 35 depois, quando a gente se mudou logo em seguida, depois fiz 35 anos. Mas eu fazia de tudo, carregava tijolo, ajudava nas bitorneiras, tudo, limpar as paredes, porque lá ainda foi muito precário, aquilo lá que é uma outra história, porque era para ser bem mais completo e não foi, sabe? Eles fizeram aquilo ali, é uma bênção, ali eu estou, Perfeito. abrigada, estou até Perfeito. agora. Mas podia ser ainda melhor. Podia ser melhor. Muitos já tiveram condições de arrumar. Eu dei um pouco uma arrumada, mas ainda falta muito que arrumar. Mas às vezes falta e aí vamos fazer o quê? Mas me diz quando que não falta? Quando que a gente não quer fazer, precisa fazer mais coisas do que tem, né? Mas eu pretendo, se Deus quiser, eu pretendo ainda Amém. de arrumar, porque não me falta fé e coragem, realmente, fé em Deus, que Deus move os céus e a terra quando a gente busca. Né? E tu Amém. tem que ir trabalhar, não adianta ficar de braços cruzados esperando as coisas acontecer, né? Eu estou trabalhando, eu não trabalho fora, mas eu estou em casa, lá eu faço máscaras, eu faço sacolas, eu faço um monte de coisa, panos de prato, coisa assim. Então eu só peço a Deus que envie compradores para comprar a obra das minhas mãos, porque trabalhar eu tenho me esforçado, né? Então eu pretendo arrumar minha casa ainda. É um sonho. Estou com 70 anos feito, né? Mas eu tenho essa fé de poder ainda melhorar. Quantas casas a senhora ajudou a construir até poder ir morar na sua casa? Era por quadra. 8 casas de um lado e 8 para outra rua, fundo com fundo. Então era por quadra, 16 casas. Todo mundo trabalhava junto e depois, quando aprontou, aí foi o sorteio para quem ia ficar com qual casa. A senhora ajudou a construir a sua casa? Não se sabia qual é que ia ser, ninguém sabia qual é que ia ser a sua. Tinha os líderes das quadras, no caso, assim, que seria os que entendiam, que já eram pedreiros, já eram trabalhavam no ramo, né? Então, eles tiveram a preferência de meio que escolher o lugar. Mas nós, assim, que trabalhava, que ajudava, principalmente mulheres, né? E aí a gente foi um sorteio. Foram quantas casas naquele momento? 400 casas. Quer dizer, então, que a senhora ajudou a construir 400 casas? Não. A sua e mais 399? Não. Era repartido por quadras. As famílias, assim, ó, tinha um líder de cada quadra, de 16 casas. No caso, assim, eu trabalhei era 16 ali. Ia concluindo uma, ia aprontando outra, sabe, assim. Quando é que a senhora pôde morar lá? Lembra do dia que foi isso? Dia 4 de janeiro, ali o senhor falou a data, eu não... Falou em 78? 78. 1978, não? Eu acho que é 86, 87. É que ali começou o projeto, mas ele foi acontecendo depois. Foi acontecendo depois. Ao longo desse período. Ao longo desse período. 86 que a senhora se mudou para lá? Foi as datas, o senhor sabe que tem coisas que eu lembro muito, tem coisas que essa cabeça Mas de vão aí, 70 com anos certeza, 35 anos atrás. 35 anos. 35 anos fez. 4 de janeiro, a senhora tem certeza. 4 Foi no comecinho do ano que a senhora que eu me caiu pra mudei. dentro. Eu me mudei. Na realidade, as pessoas se mudaram já. Quem pôde se mudou em dezembro, mas eu me mudei em janeiro, dia 4 de janeiro. Vamos conversar um pouquinho de como é que é esse bairro, né? De como é que a senhora viu as coisas acontecerem na volta. A senhora foi trabalhar no Escolão. Sim. Tá? Escolão inaugurou em março de 85. 86. E a senhora foi trabalhar lá em junho. Junho. Nasceu junto com o Escolão também, né? Foi trabalhar e foi fazer a sua vida a partir Na do realidade, aonde que eu trabalhei por primeiro era onde é o posto de saúde. Se o senhor conhece o Kefas ali,
Agora, atualmente, Sim. tem o posto de saúde ali que começou, que era a escola, que era uma sala de aula improvisada. Até ser aquele prédio lindo que tem hoje lá. Né? Sim, sim, a gente viu a construção do prédio que tem. E o senhor nem viu nada, era muito lindo no começo, tudo bem cuidado. Agora está meio a desejar um pouco. Vamos falar sobre isso na volta do intervalo hoje, numa conversa de peso com a moradora do bairro Kefas, desde o seu início, lá dentro das primeiras casas que foram entregues à comunidade, a dona Elusa Rodrigues. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo a dona Elusa Rodrigues, uma das primeiras moradoras do bairro Kefas e até hoje moradora do bairro, que acompanhou o nascimento e o desenvolvimento do bairro, viu muita gente nascer, viu o bairro se desenvolver, viu Novo Hamburgo se desenvolver. No oferecimento Sicredi, juntos construímos comunidades melhores. Mercator, feiras e eventos, a gente tem um encontro marcado na Zero Grau em Gramado em novembro, no Serra Parque. O apoio de Locofer Fechaduras e Acessórios e sempre a nossa faculdade INH. Aqui você vive o conhecimento. A dona Elusa estava contando para a gente como nasceu o bairro, como tudo aconteceu lá. E, dona Elusa, isso só me reforça o sentimento do quanto as pessoas são generosas umas com as outras. Né? A senhora me falava agora no intervalo também de uma família de pessoas que ficaram órfãs, que a senhora apoiou, que ajudaram muito, vocês abraçaram muito e ajudaram a fazer com que essas pessoas hoje estejam por aí felizes com suas famílias. Eu é que agradeço por essa oportunidade que a gente pôde de ajudar eles. Não foi fácil. Eu tinha 3 menores e essa menina que vai fazer 30 anos, ela estava com 5 anos, ela fez 6. A gente era assim, eles não uma delas chegou a morar um tempo comigo, com nós. Depois a gente encaminhou essas crianças para o lar da menina, as meninas. E a gente ia buscar fim de semana, ficava com nós, ia levar na segunda-feira ou domingo à noite. Os meus filhos tinham participação, ajudavam também. Então essas crianças, eles, que nem o menino tem menino, a gente diz mania de dizer menino, mãe, chama. Tudo uns bairros dos homens hoje, né? É. E ele está lá em Santa Catarina, ainda me mandou, essa semana me mandou áudio, coisa assim, a minha mãe do coração. Eu digo, meu filho do coração, né? Que eles são, com assim, tão pouco que a senhora teve, com tanta luta a vida inteira, mas ainda assim, generosidade, apoiando, ajudando o próximo. Sim, né? se todos nós, os seres humanos, a gente visse também a necessidade dos outros e a gente pudesse participar para melhorar um pouquinho que fosse. Sempre Amém. Nós tivemos essa participação. Assim. A senhora estava me falando antes de quanto quer fazer algumas melhorias na sua casa, né? Quer fazer umas reformas, ajustar algumas coisinhas. A casa está com mais de 35 anos. Sim, né? sim. Já fez uma coisinha ou outra nesse caminho? Sim, claro que sim, aumentei um pouco.
Era um quadrado a nossa casa. Era tipo um galpão. Era coberto por cima, era uma peça. E não fugiu do original, que seria para eles ter um acabamento melhor, e não teve. E em face disso aí, eles assim nos devem um reajuste que está trancado lá em cima, como diz, mas é para vir. Só que eles estão trancando, sabe? Como é que é essas coisas de... Sim, vai longe isso, Vai né? longe, Mas a gente arruma um pouco. Agora eu estou cheia de cupim lá. Ô, Dona Luz, a senhora viu também, dentro do colégio e na volta, um bairro que, num primeiro momento, tinha uma configuração, depois muita gente começou a ocupar espaços na volta. Teve o Kefas 2 também, né? Teve projeto de desenvolvimento de outros loteamentos na volta. Aquilo ali virou uma grande cidade, Uma grande cidade. O Kefas é um dos maiores bairros da nossa cidade, e uma grande cidade, se fosse olhar, é maior que grande parte dos municípios do Rio Grande do Sul. Né? Em população, né? Em gente morando ali naquela área. Viu com certeza a chegada das drogas com mais força, né? A gente acompanhou... Da violência urbana, né? Esses jovens, muitos já não estão ali para contar a história. Mas não estão mais ali porque não estão mais na nossa vida. Porque não estão mais, né? muitos. Não sobreviveram, não sobreviveram à violência. Droga, à violência. Mas tem muita gente boa, muita gente decente, muita gente assim, ó, bom exemplo ali no Kefas. Tanto que ali nós temos tudo que falta em muitos bairros, o que nós temos ali. Nós temos 2 escolas, município e estado, nós temos creche, nós temos posto de saúde, e nós temos um comércio ali que tem de tudo, só falta uma lotérica ali. E uma loja de armarinho. Para mim, que faço meus artesanatos, seria o ideal. Eu tenho que vir no centro cada vez que precisa alguma coisa, né? Mas é o que falta ali, porque o mais tem tudo. Não dá para se queixar. Porque a gente vê bairros assim... Eu não trocaria para outro bairro. Não trocou, né? Se eu fosse sair dali, seria para um lugar bem melhor. Não trocar... 6 por meia dúzia, não. Não. Só trocar figurinha. Não. O seu depoimento no filme Movimentos, ele fala exatamente sobre isso. Um bom bairro para pobre morar, né? Sim. O que significa isso exatamente? Bom... Só criou seus filhos bem ali, né? Eu criei meus 3 filhos e eu só agradeço a Deus porque, olha, a gente tem que ter visão também, porque o que eu via assim no bairro e na escola, com os adolescentes, as crianças, então eu tinha que ter pulso e corrigir os meus, e às vezes, como fazia pai e mãe, eu tinha que ser muitas vezes muito dura. Firme, pulso firme. Sim. Mas valeu a pena. Porque, graças a Deus, sou mãe de 3 filhos, eu tenho 2 filhos casados e uma solteira ainda do meio, né? O mais velho é casado, a mais nova é casada. A do meio, ela é assistente social formada. O meu filho mora em Gravataí, né? Ele trancou a faculdade dele faz tempo, matemática, que adora, mas estuda por conta, está sempre estudando lá, umas coisas que a gente nem entende. Ele ama, está sempre estudando, trabalha e estuda, né? E a minha mais nova, olha, é um milagre de Deus. A minha mais nova, há 3 anos atrás, nasceu de novo, então isso aí é uma história, é uma coisa assim que só... Eu tenho a agradecer a Deus e dizer que Deus liberta, Deus cura e Deus salva. Amém. A minha filha, os médicos não davam para ela... Ela tinha 20% de chance de sobreviver só. Foi uma luta, 48 dias internada. Na UTI ela ficou em coma, induzida, fez tráqueo, saiu do hospital que nem uma criança, tinha que aprender a andar, usava fraldas.
teve que ir para a fonoaudióloga, Aprendeu a falar de novo? aprendeu a falar de novo. Mas está aí, está bem, glória a Deus, uma menina bonita. O meu genro, que eu agradeço a Deus, uma pessoa maravilhosa, que eu tive que ser sempre a vida me obrigou a ser forte. Não dá para fazer corpo mole, sabe? Porque ali com a minha filha no Hospital Regina, que ela ficou, primeiro lá da Unimed, né? E depois ficou uns dias lá, teve que ser transferida para o Regina, que tinha um procedimento que era só no Regina. E o médico disse para nós, para mim e para o meu genro, um dia anterior, assim, na noite, que ia esperar ela melhorar um pouco para fazer a transferência, que como ela estava, não dava, que não ia aguentar. Quando foi no outro dia de manhã, a ligação do médico. Nós não... Já esperava o pior. Já esperava o pior. E aí, para nós ir lá no hospital, fomos, eu e meu genro, a gente não conseguia falar, a gente não conseguia falar um com o outro. Claro. Descemos uma escada que tem lá, meu Deus. Aí foi para transferir naquela manhã mesmo, meu genro no carro e eu dentro da ambulância com a minha filha, deu uma parada cardíaca. Eu orando. Foi Deus aí, chegou com vida, quando chegou com vida no Regina. Tem coisas que a gente passa que é só quem passa, não tem assim o que dê para, sabe? Sim. Coisa linda, dona Eluz. E ela, que belo depoimento. Glória a Deus, a minha filha, Amém. Olha, ressuscitou, nasceu de novo. Uma das coisas mais gostosas que tem aqui nesse espaço, no Conversa de Peso, é poder contar muitas histórias. Eu aprendo sempre muito e tenho a bênção de poder aprender e poder ajudar a contar essas histórias também, eternizando esses momentos. Às vezes de grandes empresários, às vezes de grandes políticos. Sim. E às vezes de pessoas que dia a dia não são reconhecidas na nossa sociedade, mas que fazem efetivamente parte dessa construção. E a senhora, com certeza, foi uma das conversas mais gostosas que eu tenho feito nos últimos tempos, porque é uma história linda de superação, de luta, de uma mãe que com muita garra, muita determinação, fez a vida acontecer. Fez o milagre da vida várias vezes acontecer. É que a gente não é sozinha, é Deus que opera através das nossas vidas. Bem. Porque se não é Ele, nós nem estaríamos aqui. É verdade. Sobrevivemos à pandemia, estamos aí com vida, com saúde. Com saúde nem tanto aqui, né? Mas com a graça de Deus, cada dia que me levanto e tenho fé para tocar, né? Eu adorei conversar com a senhora. Obrigado pela entrevista. Também agradeço por essa oportunidade e que esse lugar aqui continue sendo abençoado. Amém. Que tenham paz, tenham saúde. Cuidando do nosso Kefas também, tá? O que a gente pode, a gente está ao alcance das mãos, a gente faz. Dá um jeito de puxar as orelhas quando alguém não se comportar por lá, tá? Puxa as orelhas e só, vamos cuidar melhor disso aqui, porque isso aqui é nosso. Ninguém sabe que vocês passaram para Tem que valorizar o que se tem, né? É isso aí. Hoje, numa conversa de peso com a moradora, uma das moradoras número 1 do nosso bairro Kefas, a dona Elusa Rodrigues, que assim como muita gente na nossa cidade, na nossa região, veio de outros lugares do nosso estado para construir as suas vidas aqui na nossa cidade, na nossa região. Dona Elusa Rodrigues continua agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede Comunidade de Televisão.